Oi, aqui é a Silvia Araújo do Mente Magra, Corpo Saudável, e esse vídeo é para responder uma pergunta no mínimo intrigante. Por que muitas pessoas engordam quando casam? Por que será que muitas pessoas engordam quando conquistam, quando começam um namoro ou um relacionamento amoroso mais duradouro? Pesquisas científicas sobre o assunto não faltam. A Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil tem várias pesquisas sobre isso. Inclusive no Brasil foram pesquisadas 3.500 pessoas e a conclusão é que 91% das pessoas engordam quando começam um relacionamento mais duradouro ou quando casam. E as semelhanças entre as pesquisas de todos os países, elas chegam a conclusões muito semelhantes. Uma parte é emocional. Então as pessoas, normalmente elas estão se sentindo talvez não tão amadas, e quando passam por uma conquista se sentem mais aceitas, mais amadas, mais seguras, e aí é como se tivesse uma vozinha assim: desencalhei, engordei, né? E a outra parte que como as pessoas que estão juntas, uma quer agradar a outra, é natural, então faz mais programas juntinhos, como ficar vendo um bom filme, ficar comendo, ou fazer outros passeios gastronômicos e ficar fazendo aquelas comidinhas românticas, né, de um agradar o outro. Pois é, eu peguei essas pesquisas e também comecei a perguntar para os 182 magros que eu estudei. Eu nunca vou me cansar de agradecer os magros, porque foi graças a eles que eu me tornei uma magra profissional. E quando eu perguntava para os magros assim, quando você casou, você engordou? Quando você começou a namorar, você engordou? Eu ouvia da maioria das pessoas o que as pesquisas revelam. Sim, a grande curiosidade, o mais interessante, foram a quantidade que eles engordaram. Eu perguntava: quantos quilos você engordou? Nossa, eu engordei muito, mas quantos quilos? Eu engordei 2 quilos, 3 quilos. Olha só que interessante, gente. O magro, ele considera 2 ou 3 quilos um absurdo, e eles logo dão um jeito de resolver isso. Agora, o que as pesquisas revelam, o que eu percebo também, já trabalhando desde 2009 com o emagrecimento, é que a grande maioria das pessoas que não tem essa mente magra, elas engordam 6, 10 e até 20 quilos, às vezes em período de 1 ano, 2 ou até 3 anos. Então meu papo aqui é com você, que talvez tenha 6 meses de namoro e já está com 7 quilos no corpo, ou que tem 1 ano de casado e já está com 5 a 10 quilos no corpo, ok? Primeira dica: fuja, suma. Essa é uma cilada emocional e que pode comprometer o seu relacionamento, pode comprometer sua saúde, com certeza. Sabe por quê? Porque na fase de uma relação afetiva, a gente passa por atração, então tem alguma coisa que nos atrai, a sedução, aquilo que desperta admiração, encantamento, e a conquista, que é a superação de pequenos ou grandes obstáculos. Eu sei que para uns essas fases demoram um pouco mais, para outros é faster, né? Rápida, pode acontecer até no mesmo dia. Mas o fato é, o processo de conquista afetiva passa por essas 3 fases. E qualquer objetivo que a gente vai alcançar na vida, a gente também passa por 3 fases. A fase da dúvida, então a gente não tem certeza. Então quando a pessoa vai fazer um curso, por exemplo, uma faculdade, ela tá cheia de dúvidas se é aquilo mesmo. Só que ela vai para a escola apesar da dúvida, ela vai fazendo as coisas apesar da dúvida. No meio do caminho vai desenvolvendo a crítica, que é a segunda etapa, então vai desenvolvendo critérios, vendo as matérias que mais gosta, vendo como vai poder usar aquilo na sua profissão. E depois a terceira fase, que é a fase da formação, então você se tornou um profissional, a fase da conquista. Gente, tem muitas pessoas que até hoje nunca foram pegar o diploma, porque não lidaram emocionalmente com a fase da conquista. Essa é a chave. No curso Mente Magra, Corpo Saudável, a gente leva isso muito a sério, essas 3 fases, porque a questão não é só emagrecer, é bancar o emagrecimento, é levar isso para a vida. Porque assim como nas relações afetivas, o emagrecimento, muitas pessoas têm dificuldade na conquista. É ótimo para chegar lá, mas e depois que está lá? Depois que está lá vai destruir? Então toma cuidado, porque descuidar da sua afetividade própria pode literalmente colocar em risco o seu relacionamento afetivo. E eu te pergunto por quê, eu te respondo por quê. Porque as fases começam a inverter. Aquilo que antes era uma conquista que estava legal, daqui a um tempo, imagina só, você, uma mulher, num relacionamento com um homem que você se apaixonou e que você estava num ótimo relacionamento, e depois de um tempo ele engordou 10 quilos. E aí ele tá lá deitado debaixo das cobertas, daqui a pouco você escuta o efeito motoca. O efeito motoca é aquele
peido, aquele pum assim, parece uma motoca mesmo. O pior, ele escuta de você. Isso é broxante, não é mesmo? Eu tô falando isso num tom de brincadeira, gente, mas é muito sério. Sério, porque o corpo tá intoxicado e aí essa fase começa a mudar. Você começa a criticar, começa a ter críticas. E depois a situação pode ficar mais grave. Você passa para a primeira fase de dúvida e se perguntar se é mesmo essa pessoa que você quer compartilhar parte da sua vida. Eu vou responder baseado em muitas coisas que eu escuto no meu escritório. Quando uma pessoa só engorda, quando o casal, um só engorda e outro não. O que eu ouço normalmente de alguns homens. Bom, eu casei com uma mulher que era cheia de curvas, que era cuidada, e agora eu vivo com uma mulher cheia de ondas e que se comporta como se fosse minha mãe. É muito comum muitas mulheres desenvolverem esse comportamento. Elas começam dando dicas na roupa, né, como se fosse consultora de estilo, falando que roupa que fica melhor, marcando dentista, marcando médico, fazendo coisas que normalmente de mãe, antes de eu te conhecer, ele cuidava da vida, da higiene, das coisas pessoais dele, né? Eu não estou dizendo que você não deve ter carinho e afetividade, estou dizendo que é um comportamento que parece materno, começa a dar bronca, como se fosse mãe. Isso quando a mulher não vira terapeuta, né? E quer resolver os conflitos familiares, especialmente com o da mãe. Nossa, isso é horrível. E aí, isso desencanta, né? E muitas vezes eu escuto assim, nossa, eu não falo com ela para não machucar, para não magoar. Continua gostando quando, no caso, o homem continua magro e a mulher engordou. Ou a mulher quando fala, eu falo pra ele fica nervoso, né? Gente, eu sei que muitos homens não gostam muito de falar sobre emoção. Eu costumo dizer que tem homem não fica com medo, não fica nervoso, né? Mas o fato é, nosso sistema límbico, nosso sistema emocional tá aí, todos nós lidamos com medo, tristeza, raiva, alegria. E vale a pena cuidar do relacionamento. Então, a minha dica pra você é, cuide primeiro da sua afetividade. Estar com alguém é muito bom, é muito legal, compartilhar as coisas que a gente gosta, né? Viver essas semelhanças de valores. Agora é também juntos, cuidar um do outro, agradar um ao outro, também pode ter atividades que sejam românticas e que ao mesmo tempo cuide do nosso bem maior, que é o nosso corpo, a nossa saúde. Porque mesmo que a pessoa esteja num relacionamento agradável, mas eu te garanto, sem sobrepeso, livre de gordura, o relacionamento pode ser ainda melhor. Então, para proteger a sua relação ou para melhorar a sua relação, a dica é, cuide muito bem da sua própria afetividade. Porque o fato de você estar compartilhando a vida com alguém não significa que você deixa de cuidar de você. Cuidar de você, dos seus objetivos pessoais, faz bem para você e faz bem para o relacionamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Se quiser, escreva no meu blog, mande e-mail para mim, contato@mentemagra.corposaudável.com.br, que vai ser uma honra responder e te apoiar no processo da conquista da sua mente magra e do seu corpo saudável. Um abraço e até mais.